Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. Neste vídeo, trarei a explicação sobre o subconsciente e o processo de evolução necessário para ter acesso às informações que ele possui. Uma das ferramentas mais importantes que recebemos ao encarnar, e muitos passam a vida toda sem conseguir se conectar a seu conteúdo. O subconsciente é uma parte do eu que se mantém oculta no corpo mental. Nele é preservado informações que servirão de auxílio para a atual encarnação, normalmente adquiridas antes da encarnação ocorrer. Contudo, também pode suceder de receber novas orientações enquanto o corpo físico dorme. Quando ocorre enquanto o corpo físico dorme, não é como no sonho, do qual você se lembra, e sim, estando somente lá, em oculto. Conforme é trabalhado a evolução, essas são acessadas através da intuição. São informações importantes que servirão de guia para decisões que deverão ser tomadas ao longo da vida material. Esses conhecimentos, que são recebidos por meio do subconsciente, podem ter diversas origens e são desbloqueados somente com a expansão da consciência. Para a expansão da consciência ocorrer, é necessário aceitar e viver como verdadeiramente é, sem máscaras sociais ou desculpas familiares. Quanto maior a entrega, mais fácil será a aceitação perante as questões que são colocadas diante da jornada. Para que essa evolução aconteça, é necessário conhecer cada parte do seu ser, desde os corpos que possui, as características e complementos de cada um. Conhecendo e respeitando quem você realmente é, agindo com responsabilidade e autocuidado, para que possa trabalhar cada detalhe que precisa ser aperfeiçoado. É importante compreender qual a verdadeira função de cada um dos corpos existentes no ser. Somente assim é possível absorver cada informação que chega ao corpo mental. Dessa forma, se torna mais compreensível o desenvolvimento de cada etapa necessária para a união de todos em um só. Este eu, do qual o subconsciente interage, pode ser o inferior ou o superior, tendo de ser observado para que possa identificar e entender a mensagem para desenvolver a ação necessária. O eu superior tem a função em trazer o auxílio para o despertar evolutivo. É necessário entender que, independente da etapa de evolução da qual se encontra, é imposto pela lei universal desafios para que possa desenvolver cada vez mais o ser. A evolução é infinita, assim como as possibilidades de expansão da consciência para questões universais. A vivência material, com a completa união dos corpos em plenitude, é algo que não se apresenta na atualidade, sendo que o único ser já encarnado no planeta Terra que vivenciou esta experiência foi Jesus. E mesmo Cristo não expôs todo o ensinamento, somente nos entregou o que era primordial para vencermos a etapa da qual o universo iniciava em sua jornada, deixando outros conhecimentos ocultos em ensinamentos mais simples. O foco da humanidade naquele momento era aprender sobre o amor e o perdão, a entrega ao bem. Já na atualidade, estamos passando por outras experiências e uma evolução espiritual mais intensa, das quais o amor e o perdão já faz parte do entendimento de que são necessários para aqueles que estão dispostos a evoluir. Espíritos com alto desenvolvimento espiritual estão se preparando e reencarnando para viver tal experiência, assim como nós, já encarnados, temos a possibilidade de viver essa evolução. Mas não se pode pensar que seja algo simples, pois, além de todas as etapas evolutivas necessárias para o ser humano, a vibração energética do globo planetário também precisa estar compatível com a frequência crística. A frequência crística é a do amor universal, a tudo e a todos. Cristo veio há 2000 anos trazer o exemplo de que é possível amar os próprios inimigos e fazer o bem àqueles que nos desejam mal. Trouxe o exemplo de mansidão e amor,
nos deixou lições valiosas que nos servem de guia, para que não desistamos diante das dificuldades e perseveremos a cada dia em avançar mais. Após a sua vinda, século após século, independente da visão material, estamos nos preparando para habitar um planeta em maior harmonia. Ao pedirmos e buscarmos pela paz, mesmo sem saber ao certo o que é, unimos forças na vibração cósmica para que o globo terrestre possa viver essa experiência. Ao observarmos a guerra, não podemos ignorar que o oposto é a paz. Precisamos aprender a enxergar os sinais. Guerras, desastres ambientais, desencarnes coletivos, doenças que atingem o globo em sua totalidade, são algumas das formas de como os sinais são expostos à humanidade. Não podendo ignorar que cada vez menos espíritos inferiores encarnam, dando espaço e oportunidades para aqueles que verdadeiramente estão dispostos a buscar pela própria evolução. Quando se fala em expurgo, e alguns pensam ser algo impossível, inexistente ou enxerga como um ato brutal, é porque este ainda não entendeu que em determinado momento é necessário permitir que os bons possam habitar a casa da qual se esforçaram para possuir. E se outros querem viver em uma dimensão caótica, estes são retirados e enviados ao caos que criaram a seu próprio campo mental. Quando alguém deseja um planeta mais saudável, uma vida pacífica, um lar em comunhão, se preocupa com o próximo, com a natureza, animais e tudo que engloba o bem-estar físico e mental de todos, está enviando positividade para que a própria natureza se transforme e faça a sua parte na grande transformação. E conforme ela se transforma, é ela mesma quem expulsa do globo aqueles que são incompatíveis, um processo tão natural quanto doloroso. A nós, que presenciamos as catástrofes, e aqueles que acabam por sentir, no mais profundo, o medo e a incerteza do futuro, é necessário compreender que as leis que regem o universo sabem exatamente o que faz. A sabedoria age no oculto, e o resultado de seu agir só poderá ser visto e sentido quando estiver concluído. Enquanto vivemos o processo de reformulação de quais são aqueles que se fazem dignos de morar em um planeta que vibra no amor, tudo parecerá bagunçado. E sim, passaremos por esses processos de mudanças climáticas e tudo mais que tem de vir pela frente, que não serão situações fáceis de vivenciar, mas que são de extrema importância. Afinal, você que no momento busca por evolução, já deve ter percebido como este é um processo lento e doloroso, contudo, é amável e cheio de surpresas. Assim, dessa mesma forma que ocorre com você, está acontecendo com o planeta ao qual habita. Assim, como nem todas as pessoas que você ama poderão permanecer na sua vida, nem todos os que hoje habitam este globo poderão continuar a habitar. É assim o processo do qual somos inseridos. Negar não muda a forma como as coisas são. A única coisa que ocorre é que você entra na não aceitação dos fatos. O caminho ao qual a evolução agora nos convida a trilhar é a do amor crístico, o grande amor universal. Escolha o nome que preferir. Amor crístico não é nada além do que amar como Cristo amou. E ele simplesmente amou o mundo a tal forma que se entregou a ele. O significado de amar universalmente é você estar disposto a entregar sua vida a Deus, pois Deus está em tudo e tudo está com Deus. Então, quando entrega sua vida a Deus, está se disponibilizando a existir em prol a evolução de outros, assim como Cristo fez. Imaculado e sem pecado, aceitou vir para ensinar, amar para se entregar e morrer para experienciar o que é estar com o Pai. É necessário trilhar esse caminho de amor e entrega, aceitação e adoração, para que possa existir a junção de todos os corpos que existem em você. Somente compreendendo quem você é e o que tem a ser feito, aceitar a consumação e se dedicar para a concretização, poderá vir a ser quem realmente foi criado para ser. E para se conhecer, é necessário ouvir cada voz que existe em você, silenciar todo o externo e escutar a si mesmo. Tanto o que alegra, como o que entristece, aceitar, perdoar e transformar. O caminho ao qual
o eu superior conduz é o da consciência ao objetivo da alma. Dependendo da tarefa que sua alma se propôs, poderá levar milênios até poder concretizar. O espaço de tempo, do início da jornada até a concretização, é o período de aperfeiçoamento e lições que necessitam ser aprendidas, podendo entender as experiências de vidas passadas como conhecimento adquirido para poder chegar ao objetivo final. Cada um com seu propósito, cada um com suas lições, para que no futuro, juntos possamos viver como humanidade esse amor em um planeta sem ódio ou violência. Enquanto o eu superior nos conduz a tudo que é elevado, o eu inferior nos apresenta as situações relacionadas às questões inferiores e materiais, muito conhecido pela força do ego. Contudo, não foi criado para ser algo destrutivo, e sim para ser educado. Aprender a reconhecer onde estão os obstáculos, quais serão as dificuldades, armadilhas ocultas, e assim passar pelas situações sem ficar preso em karmas. Cristo utilizava seu eu inferior para os diálogos e situações dos quais era inserido com doutores da lei, fariseus e outros, que pensavam em colocar ele em armadilhas para que entrasse em contradição. Tanto o eu inferior quanto o superior traz impulsos, sugestões que devem ser aceitas. Contudo, enquanto não aprender a respeitar os outros com as características que são peculiares a cada um, e por desejo próprio, acaba por invalidar sentimentos e sonhos, impondo a outro sugestões dos quais o fere, dessa forma, passando a encontrar uma maneira de fazer com que ele acate seu ponto de vista, isto é o ego agindo. E quando é o ego que entra em ação, não existe amor. No máximo o que existe são desejos e paixões, mas não o amor. Encontrar esses comportamentos em todas as situações é algo primordial para a mudança de atitude, pois o ego age em proveito próprio, sendo incapaz de visualizar a necessidade alheia, passando uma falsa segurança de preservação, impossibilitando de enxergar que talvez esteja errado e que a postura deve ser mudada. A felicidade de um jamais deveria ser anulada pelo desejo do outro. Quando o eu superior é quem está no controle, o mesmo aceita, acolhe e ama tudo que chega até ele. Procura identificar o que poderá ser feito para melhorar a si e não aos outros. Traz a orientação de que se aquele não é o caminho, o melhor é se afastar. Compreende que o conhecimento tem de ser passado, e somente aqueles que estão prontos irão buscar por ele. Passa a respeitar. Entende que não deve ser forçado nem violado o momento de cada qual, pois cada um tem a hora de seu despertar marcado. Essa é a forma de manter o canal para o eu superior aberto, e somente utilizar o inferior para o seu desenvolvimento. Dessa forma, consegue desde os pequenos atos dar início à educação do seu eu inferior e unir esses dois corpos junto ao corpo mental. Por vezes, a caminhada pode ser mais difícil, pois você está ali para ensinar, mas uma coisa que todos os professores precisam saber é que para ser mestre, o caminho é longo. Pode até estar em uma situação para ensinar, mas é também para aprender. Assim é a evolução, e os que já estão na frente têm o dever para os que ainda estão iniciando sua jornada. Somente aceitando, sentindo e observando uma situação, poderá aprender e ensinar sob a mesma, amando e respeitando. Mesmo quando não aceito ou respeitado, pois quem ainda não aprendeu a amar incondicionalmente, por vezes vai se ofender quando precisar aceitar. Assim, é o caminho para ter um maior acesso ao subconsciente e também ao consciente e à intuição. O processo para o consciente e a intuição é o mesmo. A diferença é que para ouvir o subconsciente, o ego precisa se calar completamente, mesmo que seja momentâneo. Mas é necessário que se cale, enquanto outros sentidos pode ser entendido mesmo com o ego presente, podendo, por toda a vida, ser guiado pelo subconsciente. Assim,
como passar por ela sem nunca cessar, sendo que somente a evolução leva uma pessoa a acessar e a compreender. Quando estiver alinhado ao eu superior, o inferior somente servirá como ferramenta auxiliadora e não mais para anseios materiais. Através do subconsciente, acessamos informações das mais altas esferas espirituais. Quando o indivíduo já está no caminho da dissolução do ego, acessar as mesmas o auxiliará a reconhecer todos os pontos de seu ser que coloca o ego a agir. Com este auxílio, conseguirá diluir, deixando que exista somente para a preservação de sua totalidade, passando o eu inferior a ser somente um sinal de aviso, não mais estando em ação contínua. Quando ocorre a compreensão dos fatos dos quais você vivencia, é uma análise sobre o porquê determinados acontecimentos ocorreram daquela forma. O indivíduo deixa de simplesmente aceitar o que lhe ocorreu como algo que fugia às suas atitudes ou não. Passa a compreender como funciona o todo universal e suas facetas. Compreende que somente suas ações podem mudar a sua existência. Entende que sua posição não deve ser somente de aceitação cega e contínua, a se colocar nas mesmas situações, pois, caso isso ocorra, pode paralisar a evolução. Para que a evolução através do amor passe a existir, é necessário sentir, compreender e aceitar com amor. Entender que nem todos estão no mesmo nível de entendimento frente aos acontecimentos. Sente o amor incondicional por aquele que lhe magoou. Deixa de ter um sentimento negativo e acolhe aquele que possui atitudes negativas, como uma criança que ainda precisa ser guiada, e somente assim poderá entregar o que a vida pede. Pois o que é necessário entregar, independente de qualquer situação, é o amor, e não é necessário se expressar para amar. Somente existe a necessidade de enviar energias positivas, e a única forma de transmitir o positivo é sair do comando do ego, deixando o vitimismo, as feridas, o ato de julgar para trás e passar a aceitar e seguir com maior positividade. Contudo, essa aceitação não pode ser: ok, isso é o que o universo tem para o momento, viverei isso. E sim, passar a entender o que o universo traz como oportunidade de evolução. Enxergar com amor cada uma das experiências e oportunidades em se superar, mesmo que cause cicatrizes. Quando você deixa de sentir dor por uma situação que a um primeiro olhar é triste, é porque o ego está educado a entender que, independente do que pensarem, falarem ou fizerem, isso só diz respeito ao outro e nunca sobre você. Quem você é não mudará porque o outro pensa qualquer coisa. O universo sempre estará ensinando dessa forma, pois o que falamos, pensamos, o modo de agir com as outras pessoas é justamente como agimos conosco. Então, quando alguém fala ou age, é sempre sobre como ela se vê e o que ela busca ser perante a vida. E somente observando e compreendendo essas faces das coisas, passará a amar o ensinamento e aquele que o traz. E somente enviará energias e palavras positivas sobre o que você vivenciou, entendendo que o outro somente estava falando sobre si mesmo e não sobre você. Quando se dá atenção à opinião alheia, acaba por permitir que os outros lhe magoem. Entende como um ataque pessoal e permite o ego entrar em ação. Passa a gerar densidade energética, se ligando a obras negativas e, dessa forma, passa a densificar aquilo que o cerca, fazendo um processo contrário ao da evolução. A forma que acessamos as informações do subconsciente é principalmente através da intuição, sendo possível se tornar algo tão natural como ocorre quando o ego está em ação. Conforme a evolução vai se tornando mais constante e com um nível de desenvolvimento superior, o agir do eu superior se torna constante na vida da pessoa. Quando estamos em níveis mais elevados de vibração, conseguimos tomar decisões mais assertivas, justamente por estarmos mais conectados com a própria essência, não sendo necessário
um mentor para trazer informações ou ensinamentos. O próprio eu superior pode exercer esse papel, e assim o indivíduo passa a ser seu próprio guia. Assim, ocorre também ao inverso, quando permite que o ego se destaque nas situações do cotidiano, sem observar e vivenciar, com maturidade espiritual, as atitudes, passa a ser seu próprio obsessor. Não podendo esquecer, no caso de baixar a vibração, outras entidades se aproximam, se unindo à negatividade. E quando é o inverso, e permite o eu superior a agir, atrai entidades positivas, que estarão a beneficiar sua vida, sempre considerando as atitudes que você tem, pois a forma como você desenvolve o tratar e agir de pessoas e situações é o agir daqueles que lhe acompanham no campo astral. É assim que você passa a compreender quem são os que lhe fazem companhia e o grau de evolução que se encontra. Essas junções ocorrem de forma natural. Quando dizem que a pessoa pensou que um obsessor fosse seu mentor, ela, na verdade, acolhia um espírito que dizia exatamente o que ela queria ouvir. Não estava ali para auxiliar e corrigir, mas nesse caso, essa pessoa não estava buscando evoluir, e sim ter confirmações de tudo o que desejava. E os mesmos faziam por ela exatamente o que ela queria. Quando uma pessoa chega ao nível do qual age, mas não de acordo com o impulso do ego, e permite que o eu superior lhe ensine o caminho a trilhar, este já está com o percurso da ascensão quase completo. O tempo deixa de importar, o dinheiro passa a ser algo relativo, os outros já não lhe incomoda. Suas ações deixam de ter um objetivo específico, e este inicia a caminhada para o verdadeiro amor universal. Quando ainda agimos preso ao ego, deixamos que essas informações fujam às nossas decisões por estarmos sendo conduzidos pelos desejos de posse e poder. O ego atrapalha o contato que temos com tudo aquilo que leva a uma evolução, enquanto o eu superior tenta de todas as formas nos trazer informações que serão benéficas para o espírito. O ego faz todo o possível para nos manter presos a tudo que é material. Obrigada por ficar até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este.